mais uma vez, boa noite a todos, a todas. É um prazer muito grande tê-los aqui conosco hoje. Bom, eu vou passar a palavra para a Fernanda para que ela se apresente e aí a gente começa a nossa conversa de hoje. Bom, boa noite a todos, a todas. Eu sou Fernanda Faraco e eu sou aconselhadora biográfica, me formei na primeira turma da Trinos e tenho 54 anos, trabalho com aconselhamento biográfico já e estou bem feliz com essa parceria com o Carlos e vamos lá falar de trabalho biográfico para relacionamentos, né? Na vida, tudo é relacionamento. Então, desde que a gente está antes do nascimento, na gestação da nossa mãe, a gente já está se relacionando. A gente já está se relacionando com todos essa nutrição, esse calor, né, esse aconchego do ventre materno, e depois, no nascimento, com essa estrutura familiar que se cria em torno de nós, num núcleo familiar, num núcleo mais restrito, mas a gente já está se relacionando. Esse âmbito de relações vai se ampliando à medida que nós vamos passando no tempo, né? Nós vamos crescendo. Então, a gente passa a ir para a escola, então, pequenininhos ainda, aumenta esse âmbito do relacionamento, professores, os coleguinhas, jardim de infância, depois na escola, o grupo se amplia ainda mais, amigos do bairro, e o tempo foi passando e as nossas relações vão se ampliando. Depois entramos na fase de ir para o mundo, né, já em faculdade, trabalho, relacionamento conjugal, os namorados, né, casamento, e vamos ampliando as nossas relações e intensificando, tornando os nossos relacionamentos mais íntimos e mais, de uma certa forma, tendo mais consciência na relação, nas trocas, né? Depois nos tornamos pais, e o tempo vai passando, envelhecemos, chegam os netos, né? É uma outra forma de relacionar-se, e todo esse universo dos relacionamentos é um universo de grande desafio. Então, o que é, né? O que são esses desafios? Por que os relacionamentos trazem tantos desafios? Né? Aonde que está a questão? Será que a questão está no relacionamento em si? Nos tipos de relacionamento? Ou será que as questões vão além disso, né? As questões estão nos indivíduos que se relacionam, na forma como a gente recebe o que vem de fora, desde pequenininhos, e vai construindo internamente uma estrutura de crenças, uma estrutura de padrões que trazem um novo relacionar-se com a vida, e que gradualmente a gente pode se tornar consciente desses padrões, justamente nos relacionamentos que a gente tem, né? Que a gente frequenta. Então é o outro que, de uma certa forma, é um espelho de nós mesmos. A gente não consegue se ver, mas diante dos desafios que os relacionamentos trazem, o outro espelha para nós aquilo que nós somos, né? O outro mostra o que não está bom em mim. Então, a partir da minha convivência com outras pessoas, eu vou me comportar de certas formas. Isso tem tudo a ver com o que veio antes, né? Como que aconteceu esse meu relacionar quando eu nasço, quando eu me envolvo com a família, quando eu amplio para a escola, amigos e assim por diante. Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra o desenvolvimento da individualidade. Principalmente, a gente está focando aqui nos 4 primeiros setênios, até os 28 anos, onde a gente a gente tem em cada setênio um corpo que amadurece. Então, no primeiro setênio, a gente amadurece o corpo físico, depois o corpo da vitalidade, que é o corpo astral, o corpo etérico,
depois o corpo astral, que é o corpo anímico, o corpo das emoções, e aí a individualidade ganhando todos esses instrumentos que cada desabrochar anterior traz para o indivíduo, essa individualidade ganha ferramentas para ir para o mundo, e aí no quarto setênio esse eu está pronto para ocupar o seu lugar e ir atrás e conquistar o seu lugar. E a gente nasce com uma bagagem individual que a gente vem desenvolver, uma bagagem que nos orienta na vida no sentido de autodesenvolver-se. E junto com essa corrente kármica, que é a corrente individual, tem a corrente hereditária, que é aquilo que a gente herda dos nossos antepassados, dos nossos pais, tanto genética, como também na herança de hábitos, de costumes, a cultura familiar, que juntos, né, essa corrente individual e essa corrente que vem dos antepassados, se somam ao contexto da vida e vão construindo em nós, no passar desses setênios, essa estrutura de como eu me relaciono com o mundo, essa estrutura de crenças, de padrões, de comportamento. E esses elementos que estão em torno da individualidade desse indivíduo vão criando nesse indivíduo, a partir das pressões que esse indivíduo recebe, as estratégias de aceitação. Todo mundo quer ser aceito. Então a gente vai criando estratégias já na infância, cedo, que vão nos levar a uma situação em que a gente se percebe sendo aceito. E aí, nesse processo de criar estratégias de aceitação, muitas vezes a gente se relaciona com dores, com sofrimento, e vai ocultar essa ferida de alguma maneira para não deixar transparecer, para se proteger. Então, além das estratégias de aceitação, a gente ainda cria essa névoa que oculta essa ferida nessa criança, e com esses elementos a personalidade vai se consolidando, né, com o passar do tempo. E aí, o adulto, lá, a partir dos 21 anos, está lá, já com a sua estrutura de normas e crenças estabelecida, e essa estrutura vai ser a forma como eu vou me mostrar no mundo. Então, a partir do que o mundo me traz, eu vou reagir a ele com um determinado comportamento, a partir daquilo que me assombra, daquilo que está em mim e que me desconforta. Né? Algo chega de fora, que causa o desconforto, e essa sombra que muitas vezes a gente acha que somos nós mesmos, que faz parte da gente, mas é uma forma como se fosse um ser diferente, que vive dentro de nós e que aparece modelando as nossas reações ao que vem de fora. E aí a gente estabelece os padrões de relacionamento, e esses padrões de relacionamento vão compor a paisagem da maneira como a gente se relaciona em cada tipo de relacionamento diferente. Então, o relacionamento familiar é diferente do relacionamento com os amigos. Somos diferentes na forma como nos relacionamos no ambiente de trabalho, diferentes de como somos com os nossos maridos, as nossas esposas, os namorados, né? Então, essa combinação de individualidades diferentes, de situações vivenciadas em cada individualidade, vai trazer um colorido diferente, uma paisagem diferente para os relacionamentos. E tudo começa lá na criança ferida, né? Tudo começa lá na infância, com esses padrões que a gente vai construindo. E aí o Carlos vai falar um pouquinho sobre isso. E é muito significativa nesse período, né, da infância e da adolescência, e que fica, né, e que nos acompanha por toda a vida adulta. A gente pode partir, né, desse entendimento de que todos nós nascemos, a princípio, predispostos e com uma capacidade de amor muito espontânea, né, e muito presente em todos nós.
ainda numa fase da vida muito inconsciente, ou praticamente inconsciente, a gente vem com esse dom do amor espontâneo. Mas à medida que a gente vai crescendo e vai entrando nos contextos, né, de relacionamento, quer seja o relacionamento familiar, quer seja o relacionamento com outras crianças, né, na escola ou nos grupos, a gente começa a enfrentar situações em que percebemos a situação como um abandono, como um desamparo, como algo que nos limita, que nos reprime. Aqui, o mais importante é a gente perceber não exatamente o que de fato estava acontecendo no entorno da minha vida enquanto criança, mas principalmente de que forma que eu percebi esse mundo, com que lente que eu li essas situações, porque é isso que vai criar, gerar um movimento interno, né? Isso é que vai gerar as situações de vazio na alma, ou geraram as situações de vazio na minha alma. É claro que tem crianças, tem situações na biografia ou biografias que são muito desafiadoras, né, nessa fase da vida, que de fato o contexto externo é um contexto muito desfavorável ou desafiador, como eu falei. Mas o mais importante aqui não é resgatar ou entender o que de fato aconteceu, mas sim de que forma essa vivência ou essas vivências foram percebidas. E é essa percepção, que é muito individual, que é absolutamente individual, é que vai gerar as sensações ou as memórias afetivas de um vazio, né, de uma tristeza, de algo que não foi bom. E aí a gente começa, com o tempo, como a Fernanda falou, a criar as nossas defesas, né? Porque a gente precisa sobreviver e quer ser aceito. Então, daqui vem as máscaras, né? Que eu começo a colocar, que eu começo a incorporar ao meu ser para sobreviver nesses contextos e ser aceito nesses contextos. Muitas vezes eu nego, às vezes a gente nem lembra de determinadas situações, dado a relevância, o sentimento que foi provocado naquela situação, ela fica escondida na memória, vai para o inconsciente. E aí é necessário um trabalho de aprofundamento para que isso surja e volte e a gente consiga trabalhar essa situação trazendo um novo significado para ela, né? E as estratégias de sobrevivência, que como a gente já comentou, são adotadas aqui, né? As estratégias de aceitação e de sobrevivência. Isso tudo acontece em paralelo à incorporação de normas e padrões, aquilo que eu vivo na minha família, aquilo que eu vivi nos contextos da sociedade, da cultura, do país onde cada um nasceu. Isso, nesse período da vida, né, na infância e na adolescência, grava e define aquilo que a gente carrega como normas e padrões, como crenças que nos limitam. E as simpatias e as antipatias são um dos aspectos dessa individualidade interagindo nesse ambiente, né, que às vezes é amigável, às vezes é hostil. Um outro elemento que a gente acha bastante interessante trazer para esse tema do relacionamento, né, para esse tema das individualidades que se encontram no relacionamento, é a questão do gênero. E aqui a gente traz uma figura que eu achei muito interessante, porque ela coloca de uma maneira bem apropriada, bem adequada, as diferentes referências que hoje a gente encontra do tema gênero, né? Então, dentro do que é o sexo biológico, que está ligado ao que é do nosso corpo, nós temos três possibilidades, ou três âmbitos, onde o gênero se manifesta. Então, no pensar está a identidade de gênero, que é como você se enxerga, né, ou pensa sobre si mesmo nesse tema do gênero. No sentir está a orientação sexual, que é como se traduz esse desejo na troca com outras pessoas, no âmbito do gênero, né? E no querer, no agir, está a expressão desse gênero, que é como esse gênero é demonstrado para o mundo, como ele se expressa para o mundo.
A gente achou interessante trazer esse contexto bem atual, porque a gente vai falar em seguida sobre uma configuração bastante arquetípica, que são as forças do masculino e do feminino que vivem em todos nós. Mas, de uma certa forma, a gente está encaixando essa polaridade que é arquetípica e presente em todos, dentro dessa diversidade que hoje o tema do gênero tem. No pensar, no sentir e no querer, né? Da forma como está expresso aqui. Então, entrando no arquétipo, né, a gente traz as duas figuras da mitologia, né, que é o Marte como o representante do arquétipo masculino e a Vênus como representante do arquétipo feminino, simbolizados aqui, inclusive, né, pelos os elementos simbólicos, né, desses dois arquétipos, onde o masculino pode ser resumido pela ideia, pela qualidade da ação, e o feminino resumido pela qualidade da sensibilidade. Mas, de novo, são forças arquetípicas, polares, que estão presentes em todos nós. Só que nós nascemos, né, enquanto individualidade, nós nascemos numa unidade, numa integração dessas forças, no que é do nosso espírito. E isso a gente percebe nas crianças muito pequenas, né? Que não tem uma diferenciação de fato, né? Entre o que é do masculino e do que é do feminino. E na medida que a gente vai crescendo, essa diferenciação vai se manifestando em diferentes estágios, criando uma dualidade que se manifesta tanto no corpo quanto na alma. E, de uma certa forma, é uma tarefa para o resto da vida de cada um de nós esse retorno à integração, esse retorno a um contexto anímico, principalmente na alma, que integre essas duas forças. Então, para quem nasceu num corpo masculino, né, mas quem nasceu num corpo de homem, na alma vai existir uma força mais feminina, fazendo essa dualidade, que ele precisa equilibrar. E para quem nasceu num corpo de mulher, num corpo feminino, na alma vai existir uma predominância da força masculina que ela precisa equilibrar. Então, a gente vai entrar nesse detalhe, mas isso com certeza atua fortemente nos relacionamentos. Porque na troca com o outro, tanto faz, né? Parceiros, parceiras, amigos, familiares, filhos, netos, pais, é na troca com o outro que essas forças vão aparecer e os desequilíbrios vão dar origem a conflitos. Então, a gente está dentro, de novo, do tema de como lidar com os conflitos nos diversos relacionamentos. Fazendo um resumo, né? O masculino é do agir, que domina o sentir e o pensar, então a força principal está na ação. No feminino, é o sentir que domina o agir e o pensar. A força principal está no sentimento, no sentir. Força e amor são dois polos desses arquétipos. A luta e a defesa, a coisa mais para fora do masculino, a receptividade e a sensibilidade, o trazer para dentro, é mais do feminino, né? O masculino está mais ligado à terra, o feminino mais ligado ao que é do espírito. O pensamento lógico e racional predomina no arquétipo do masculino e um pensamento intuitivo e multifuncional predomina no que é do arquétipo, do que é da força do feminino. E aqui tem um espaço de integração fantástico, né? Enquanto nós, seres humanos, ao longo da vida, e principalmente quando a gente vai se tornando mais sábio, percebe a utilidade dos dois e a necessidade de ter esses dois tipos de pensamento, essas duas qualidades de pensamento em equilíbrio. É como se fosse um fluxo, né, que precisa passar pelo lógico racional, pelo intuitivo multifuncional para uma atuação no mundo mais sábia, né? Aqui eu acho que tem uma dimensão que traz muita clareza do que significa integrar essas duas forças em cada um de nós. E aí eu vou passar de volta para a Fernanda, que vai falar um pouco mais sobre essas qualidades da alma, do homem e da mulher. Então, essas características que o Carlos trouxe dos arquétipos masculino e feminino, na realidade a gente percebe essa complementariedade em todos os níveis, né? Onde a gente
imagina, né, um atuar a partir do sentimento com força e amor ao mesmo tempo, né? Como fazer esse equilíbrio, né? E se a gente imaginar aqui aqui ânima e ânimos, que é uma terminologia do Jung, ele traz esse elemento interno. O que a gente tem como força arquetípica interna, né? Externamente eu sou mulher, internamente eu tenho a força masculina. Então, o inconsciente do homem, ele encontra expressão com o feminino, que é a ânima, e a mulher, o ânimos, né? O inconsciente da mulher, como o aspecto de uma personalidade, uma expressão desse arquétipo masculino internamente. Então, internamente, nós mulheres carregamos essa força masculina. Eu acho que você já pode passar o próximo slide, Carlos. E os homens carregam internamente, quem fisicamente é homem, carrega internamente a força arquetípica feminina. Então, na mulher, esse quadro luminoso, ele coloca as características, a gente traz aqui as características de um ânimos integrado, numa mulher que tem o seu masculino integrado. A mulher que tem o masculino integrado, ela tem iniciativa, que é uma força masculina, ela tem metas e aspirações, o pensamento é claro. Então, as qualidades daquele arquétipo masculino estão presentes de forma equilibrada com o ser mulher. Né? Tem objetividade nos sentimentos, entendimento mais profundo do universo masculino. Isso se a gente consegue integrar, e com o passar do tempo, é isso que a gente vai buscar na nossa biografia. Se a gente tem em desequilíbrio essa força, então a gente vai ter, se a gente tem o nosso ânimo muito fraco internamente, nós vamos ter um desequilíbrio que traz um exagero das forças do arquétipo feminino. Aí a gente vai ter medo de se arriscar, vai perder a objetividade, vai ter dependência material e afetiva, vai ser uma mulher mais fraca, porque o feminino, o que é corporal, a característica corporal, predomina, e o que é característica interna, que é o ânimos, está fraco. Então a gente passa a vida inteira buscando a alma gêmea, né, se a gente pensar, e na verdade a força complementar já está em nós, né? E se, por um outro lado, a gente tem essa força complementar, que é essa força interna, que é o ânimos, muito exacerbado, então nós, como mulher, vai ser mulher de opinião rígida, que se torna uma pessoa amargurada, autoritária, rígida, né? Faca na língua, não consegue ouvir nada, que já taca uma resposta cortante, né? Que a mulher mais agressiva, que é o contrário do feminino, o total contrário do feminino. Então, é uma força masculina que se exacerba. Então, o feminismo, como busca de competição e não como uma ideologia de trazer a igualdade, né? Então, isso no caráter da mulher. E aí, nesse caso, a mulher, quando tem esse masculino mal integrado, seja numa qualidade exacerbada ou numa qualidade muito inexpressiva, ela se transforma no arquétipo da fera, né? Mas tem uma saída para isso, né? Então, a gente pode ter como uma tarefa olhar-se, né, a partir de um trabalho de autoconhecimento e se conectar com o mundo externo, ampliando a compreensão e buscando uma nova forma de se relacionar com ele, a partir desses elementos que o masculino traz e que complementam o feminino. Então agora é minha vez, né? De falar da ânima no homem, naquele que nasceu num corpo de homem, né? E a ânima, ou seja, essa força do feminino na alma de quem está, né, no corpo de um homem, em equilíbrio, traz para esse homem o calor do sentimento, essa capacidade de amar. Traz uma sensibilidade,
né? Além da racionalidade típica da força do masculino, é um masculino que também tem a sensibilidade em equilíbrio. É um homem ou uma pessoa num corpo de homem que consegue exteriorizar os seus sentimentos, que consegue demonstrar empatia para as outras pessoas, que tem um julgamento ponderado. A ponderação vem desse equilíbrio entre o racional e o sentimental, né? É a ponderação no meio, no equilíbrio. E criatividade, tem tudo a ver com o arquétipo do feminino. Então, um homem com a sua ânima, com a sua força feminina na alma, em equilíbrio, num estado de luz, tem essas características. Se isso está faltando, né, se está fraco, se o feminino dentro da alma do homem está fraco, ele exacerba o lado masculino negativo. Então, ele se torna uma pessoa grosseira, ele está sempre de mau humor, ele é desumano, no limite, ele é muito bitolado no pensamento, ele não consegue flexibilizar o jeito de olhar as coisas e tratar as coisas de forma racional, não tem criatividade, ele vai para o materialismo, né, do mundo, ele é muito ligado à terra, ao que é do mundo, e isso exacerba no materialismo desproporcional, e muitas vezes o lado masculino leva de forma desequilibrada a essa compulsão sexual. Ao contrário, um homem que tem, né, a sua ânima, a sua força feminina em excesso, o desequilíbrio está no excesso, ele se torna um homem inseguro, com medo de ir para o mundo, que é o oposto da característica do masculino, né? Há uma dependência, cria uma dependência afetiva muito grande a partir dessa insegurança. Temores e depressão são riscos dessa fraqueza no que é, nesse excesso, desculpe, no que é da força do feminino, e um humor variável, fica meio temperamental, né? E aí, se a gente tem um homem com um feminino mal integrado, o que ele vai se transformar? Na bruxa. E muitas vezes, né, nós homens projetamos essa bruxa que mora dentro de nós na parceira, na companheira, naquela que está funcionando como um espelho. Então, e não é uma terminologia rara da gente ouvir, né? Nem por parte da mulher que tem a sua alma masculina desequilibrada, que projeta no marido aquela fera que a Fernanda mostrou, nem no homem com a sua alma feminina desequilibrada, que projeta na esposa, na parceira, a bruxa. É uma terminologia que a gente até escuta, né? E também, para nós homens, também há um caminho de salvação. Nós temos também uma tarefa, que é ir para dentro. Se a mulher que tinha que, na busca do seu equilíbrio, vai para o mundo, nós, homens, na busca do nosso equilíbrio, vamos para dentro. Vamos nos conectar com esse mundo interior. Isso significa ampliar esse sentido da vida, aprofundar as relações, aprofundar essa troca no relacionamento e caminhar nesse sentido das conquistas internas, né? Aqui, eu acho que vale a pena a gente reforçar esse aspecto, né, que todos nós, independente daquela conversa de gênero que nós tivemos no início, todos nós carregamos essas forças dentro de nós. E é caminho de desenvolvimento ao longo de toda a vida a integração. Então, aquilo que a gente colocou no centro, tanto nesse slide quanto no slide anterior, se aplica a qualquer um de nós que esteja nesse lugar da sabedoria e do equilíbrio. Esse processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, ele é sustentado muito fortemente pelo trabalho que a gente faz, pelo trabalho biográfico individual, né? E aqui tem um esquema que muitos de vocês já viram, porque eu uso muito nas minhas apresentações, que mostra, né, esse fluxo entre o passado, o presente e o futuro, né, o fluxo entre o pensar, sentir e querer para a tomada de decisão e todo o ganho que a gente pode obter com esse trabalho de ressignificar esse passado, de projetar uma imagem inspiradora de futuro, ampliando a consciência de quem você é hoje, né, e como você quer estar no futuro. Com isso, também se desenvolve aceitação, tolerância e perdão para si e para o outro. Até agora, nenhuma grande novidade. Esse é o trabalho biográfico que cada um de nós pode, né,
fazer, seguir. Nós que somos aconselhadores biográficos formados, fazemos isso, né, desde a nossa formação, mas temos sim uma novidade a partir de todo esse nosso aprendizado com as biografias individuais, que é o trabalho biográfico para relacionamentos. E aí, Fernanda, eu vou pedir para você contar como foi para você essa nossa parceria. Mas acho que antes vale a pena a gente honrar as origens, né? De onde esse impulso veio, né? E aqui eu tenho uma historinha que a Fernanda já conhece, que é uma caminhada em Florianópolis, bem cedo, em 2011, não, 2021, depois da pandemia, com um parceiro nosso, né, de trabalho que se chama Job Grum. Ele também saía cedo para caminhar, que nem eu, saíamos, né, os dois juntos para caminhar. E ele me falou de um trabalho que há muito, muito tempo atrás ele desenvolveu com uma outra parceira chamada Anita Charton, também conhecida da gente, onde eles trabalhavam em dupla com casais. Eu conversei um pouco sobre o que eles faziam, como eles faziam, e veio um estalo. Caramba, que trabalho! Esse é um trabalho que eu gostaria de fazer. E aí, naquele dia mesmo, né, quando eu voltei lá durante o curso que a gente estava fazendo, eu falei com a Denise Lima, né, que é nossa amiga também. A Denise adorou e a gente começou a desenhar o que hoje é o trabalho biográfico para relacionamentos. Só que, no meio do caminho, a Denise não conseguiu seguir, né, por falta de tempo, por falta de disponibilidade de agenda, principalmente. E aí a Denise mesmo sugeriu: Carlos, por que você não convida a Fernanda? Né? Nós todos somos amigos e conhecidos. E aí o convite foi feito por nós dois, por mim e pela Denise, e a Fernanda se juntou à iniciativa, ao projeto, para desenhar o que a gente está trazendo para vocês como uma novidade aqui do dia de hoje, que é o trabalho do Interfaces, né? Que é uma metamorfose para relacionamento. Agora é contigo, Fernanda. Então, o Carlos me fez o convite, o Carlos e a Denise, né, me fizeram esse convite, e eu achei muito interessante a proposta, achei incrível, e a gente começou a trabalhar no desenho. Então, como que vai ser esse trabalho? Como que é esse projeto? O que a gente quer dele, né? E escolher nome, escolher logo, e aí foi nascendo e se tornando mais claro para nós esse caminho que a gente quer desenvolver com esse trabalho, né? Quando a gente faz o aconselhamento individual, o biográfico individual, a gente percebe um grande desenvolvimento, uma grande transformação no indivíduo que faz esse caminho, principalmente quando a gente trabalha o panorama biográfico. E a gente percebe, eu percebi isso nos meus trabalhos, depois conversando com o Carlos, ele também trouxe como uma realidade, né, enquanto aconselhador, com os seus clientes, de perceber que quando a questão da individualidade daquela pessoa é de relacionamento, falta alguma coisa quando o panorama biográfico é feito no individual. Alguma coisa não completa. Parece que não adianta toda a transformação que o indivíduo está vivendo se o outro não acompanha, se o outro não está junto. Então, ela pensou nisso, né? Então, vamos fazer um trabalho para casais, biográfico para casais. Mas, na verdade, vai além disso. Porque o relacionar-se não é só em casal, né? É o meu relacionamento com a minha mãe, é o meu relacionamento com o meu colega de trabalho, é o meu relacionamento com a minha filha. Né? E como que a gente poderia trazer esse elemento diferente para esse contexto, né? Então a gente pensou nisso, criar um programa que trabalhe as biografias individuais, mas que trabalhe o relacionamento, a biografia do relacionamento, esse né? Essas várias faces dos relacionamentos, esses vários tipos de relacionamento e o que acontece entre. Por isso o nome Interfaces, né? Então a nossa proposta vai além do relacionamento de casais.
E aí a gente tem esse primeiro momento quando a gente vai trabalhar o processo, né? Agora falando um pouquinho de como que é o processo dentro desse programa. Então, esse primeiro momento de acolher as pessoas envolvidas nesse relacionamento e abrir para a gente olhar para as biografias individuais um do outro e ter esse espaço aberto para as possibilidades que vierem. Porque, né, se eu vou procurar um trabalho de biografia para relacionamento, é porque o relacionamento não está bom. E eu tenho uma imagem, eu tenho uma ideia de o que eu quero desse relacionamento, eu como indivíduo. Mas no momento em que a gente traz para dentro do Interfaces, a gente amplia isso, criando esse espaço de possibilidades, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Qual é essa ideia, né, de relacionamento de cada um? E aí acho que ainda dentro do acolhimento, né, Fernanda, dependendo do contexto, né, e de como está a tensão dentro do relacionamento, é muito importante que a gente consiga levar os envolvidos, né, para esse estado de abertura, até para poder diminuir essa dor, essa tensão, porque uma das bases, né, fundamentais num trabalho desse é essa confiança, essa abertura, esse reconhecimento de possibilidade. Então, é como se a gente precisasse diminuir um pouco a temperatura do que está ali, tentar levá-la para uma temperatura mais de homeostase, né, mais homogênea, mais normal, em equilíbrio entre as partes, para darmos sequência. Tá? Então, o acolhimento pode ter várias finalidades diferentes, mas o objetivo no final principal é esse, é colocar os envolvidos num estado de abertura e de possibilidades. E aí, a gente começa uma jornada que tem, de novo, o mesmo símbolo do fluxo, né, da Lemniscata, e essa jornada começa com as biografias individuais. Cada um vai olhar a própria biografia, fazer o seu trabalho biográfico individual e compartilhar essa biografia num formato de grupo, como a gente faz os trabalhos biográficos em grupos, né? É a mesma lógica. No caso aqui, o grupo vão ser as pessoas envolvidas no relacionamento. Se for um casal, são os dois parceiros, se forem pais, filhos, etc., como você falou, essas biografias individuais vão ser trabalhadas, setene a setene, e compartilhadas. Em algum momento, surge a biografia do relacionamento. Então, um terceiro ser nasce. E aí, os participantes, os envolvidos, vão trazer a própria biografia e o seu olhar sobre o relacionamento que está se desenvolvendo. Então, é de fato um terceiro que nasce, ou um novo ser que nasce, o ser relacionamento. E ele vai ser trabalhado, resgatado e ressignificado pelos envolvidos como mais um. E não é a somatória da biografia dos envolvidos, é uma terceira, ou um novo, que integra, né? Então, aí, nesse caminho de 2 virar 3, né? Então, temos 2 biografias e uma terceira biografia. A gente entra num processo de conscientização. O que é de um, o que é do outro, né? Num processo de gerar empatia daquilo que o outro está trazendo e também ser acolhida pelo outro de forma empática. E quais as verdadeiras questões que estão estão desequilibrando esse relacionamento vão ser identificadas. Então, aonde que realmente mora a questão, né? Então, é um processo que ao longo do tempo vai acontecendo. É a expansão daquele espaço de ressignificação que a gente muitas vezes alcança no trabalho biográfico individual. Porque a ressignificação aqui não é só sobre o que eu aprendi sobre mim mesmo, mas é sobre o que nós aprendemos sobre o relacionamento. E pode ser que aquelas questões que eram percebidas no início, ainda na fase do acolhimento, se transformem, sejam ressignificadas, aumentando
as possibilidades de equilíbrio, né? Segue, Fernanda. Porque assim, né, aqui, quando a gente olha para a própria biografia, a gente já tem descobertas, a gente vai receber, acolher a biografia do outro, também já vai ter descobertas, né, novos elementos vão aparecer, um significado novo surge, e o meu ponto de vista do relacionamento é diferente do ponto de vista do outro, então também surge imagens diferentes, né, que são compartilhadas nesse processo, nesse momento da conscientização. É como se a gente tivesse, né, misturar aqueles aromatizador de ambiente, que a gente tem água, óleo e o álcool, né, o óleo essencial, a água e o álcool, e aí eu preciso misturar tudo para poder jogar no ambiente, porque lá dentro do frasco eles não estão misturados, cada um tem o seu lugar, né? Então, cada um que componha o casal, por exemplo, se for um casal, e a biografia do relacionamento em si. Bom, e aí, numa fase seguinte, né, quer dizer, a gente saiu do presente, foi no passado, com a conscientização a gente volta para esse presente, e aí a gente vai olhar o futuro. E aqui a ideia é, em conjunto também, que seja construída uma imagem de futuro, uma imagem inspiradora de futuro para o relacionamento. Para que isso aconteça, né, talvez algumas perguntas individualmente tenham que ser resolvidas, respondidas e compartilhadas. Como cada um quer estar no futuro, né? O que desejo para mim e o que eu desejo para o outro. São exemplos de reflexões que vão possibilitar, sustentar a construção dessa imagem de futuro, uma imagem que inspira como o relacionamento vai estar. Todo esse processo, ele tem ferramentas que a gente vai estar utilizando, né, para conduzir as pessoas envolvidas nesse caminho que a gente está trazendo aqui. E a partir dessa imagem de futuro para o relacionamento, que é construído em conjunto, a gente vai voltar novamente para o presente, para esse momento atual, e estabelecer os acordos, né, os acordos a partir daquilo que individualmente cada um percebe que não pode abrir mão, individualmente cada um percebe que pode ceder para chegar, para levar o relacionamento nesse lugar, que é o lugar essa imagem, né, nessa posição nova para esse relacionamento que os envolvidos almejam. Então, se estabelece acordos e se estabelece a forma de chegar lá. Como que a gente faz agora juntos para chegar lá? Então, a gente vai desenhar também esse passo a passo, né? Nós não, né? A gente vai conduzir nesse processo e os envolvidos vão desenhar esse passo a passo de como tornar essa imagem real, né? Aí tem uma imagem complementar, né, que resume esse fluxo, que é o fluxo expandido, né, com os três tempos, né, o presente, o passado e o futuro, né? O objetivo é sempre dar sentido à relação, e quando a gente fala em dar sentido à relação ou relacionamento, não significa, talvez pensando especificamente no caso de um casal, que o relacionamento vá continuar. Pode ser que a decisão que dê sentido ao relacionamento seja até uma separação de um casal. Mas ainda assim, o processo construído dessa forma ganha uma outra qualidade, porque ele está, de fato, endereçando aquilo que foi conscientemente percebido como a questão ou as questões importantes e que, de fato, a solução que vai ser construída é a melhor solução para todos. Né? Mas então, o nosso foco, na verdade, nosso objetivo, né, Carlos, é a harmonização do relacionamento, independente do resultado que o casal vai chegar, ou os parceiros, né, vão chegar. É isso tornar melhor,
né? É isso que está por trás dessa expressão do dar sentido. Para isso, Uhum, né? Como a gente uhum, já comentou, a gente volta no passado para resgatar essa história vivida e ressignificar ela de volta para o presente, vai para o futuro para buscar o que se quer, o que se anseia, e volta para o presente para um planejamento e uma decisão sobre os próximos passos, né? Acho que aqui a gente tem essa grande imagem, né, que define o fluxo, né, dessa metamorfose de relacionamentos que o trabalho propõe, né, fazer. Assim, é um trabalho 100% online, porque eu moro no Rio de é, Janeiro e a Fernanda mora em Florianópolis. E o trabalho é feito sempre por nós dois. uhum, Nós dois conduzimos o trabalho em todas as sessões, mesmo se a gente precisar ter alguma conversa em separado com um dos participantes, e isso vai acontecer sempre com nós dois presentes, né? É uma maneira da gente sustentar essa crença, né, no sentido que a gente quer dar ao relacionamento, né, e a harmonização que a gente quer dar ao relacionamento. E aí a gente está aí lançando, né, interfaces, metamorfoses de relacionamento, desejando poder levar esse aspecto dessa harmonia mesmo, bem-estar e tirar um pouco dessas tensões e eliminar um pouco desses desafios a partir da conscientização das partes, né? Quem sou eu, quem é o outro e quem somos nós dois juntos num relacionamento que criamos, né? Independente Acho que a do gente âmbito. pode Acho que a gente pode reforçar aqui, né, Fernanda, antes de abrir para Uhum. perguntas, né, que esse processo ele se destina a qualquer contexto, qualquer conjunto de pessoas que queiram entender e encaminhar as questões do relacionamento. A gente fala muito de casais em crise, mas pais e filhos adultos podem fazer um processo desse, os pais e os filhos todos, né? Tem que ser adultos aqui por conta desse trabalho consciente que a individualidade tem que fazer. Então, não é um trabalho, pelo menos da forma como ele está desenhado, que se volte para crianças, né, na relação de pais e crianças. A gente teria que fazer uma outra abordagem, não é essa a proposta do interface, tá? Mas pais e filhos adultos, sim, né? Parceiros de trabalho, grupos familiares, grupos sociais ou grupos dentro de organizações, até empresas. E aí um detalhe que a gente incluiu aqui, que não é uma situação de crise no relacionamento, mas casais que querem se preparar, né, talvez de uma maneira mais consciente, sobre a decisão de iniciar um relacionamento, né, um trabalho pré-nupcial para aqueles que decidem viver juntos, também, também é muito adequado. É claro que não vai se ter uma questão, talvez, de uma crise, mas perguntas talvez surjam, reflexões com certeza surgirão, e a projeção de uma imagem de futuro que inspire esse casal jovem, né, esse casal novo, não na idade, mas novo no relacionamento, com certeza ela vai ser mais clara e mais integrada, né, mais comum aos dois. Então, na nossa opinião, aumenta muito, né, a chance desse casal começar o relacionamento numa base mais segura, né, mais harmonizada. Você falou das famílias, social, Uhum. né, Aqui os no social eu amigos. incluí até o empresarial, né, se for o caso. A Sim, gente sim. consegue adaptar bem para um grupo dentro de uma empresa. Hoje em Então, dia, hoje em dia, na verdade, os relacionamentos eles já estão tão precoces, talvez, não sei, se não quero julgar, mas assim, né, já estão tão abertos, já começa a namorar, já vai morar junto, e às vezes vem questões mesmo. Então, não necessariamente é casal em crise, mas é casal que quer transformar o seu relacionamento num relacionamento mais harmonioso. acho que a gente pode abrir para perguntas. Eu tenho uma curiosidade, que é o seguinte: se alguém que vocês estiverem recebendo para esse trabalho já tiver o trabalho biográfico individual feito, se esse trabalho pode ser aproveitado ou se a leitura de vocês do trabalho biográfico ela é diferente para esse trabalho. E também parabenizar, muito legal, é uma ideia sensacional e acho que vai ficar um trabalho, já está, né? Já nasceu, muito lindo.
como qualquer trabalho biográfico que você faça na sua vida, né? Você a qualquer momento pode decidir fazê-lo novamente e ele vai ser diferente, né? Mesmo que seja outro trabalho biográfico individual, vai ser diferente porque você, a dona da biografia, está num outro momento de vida. Vai ser diferente porque as questões que você traz vão estar novas, renovadas, atualizadas, ou porque a pessoa que vai estar te ajudando é outro profissional, né? Outra. Então, de qualquer forma, será sempre um trabalho novo. Para quem já tem essa vivência, talvez fique mais fácil, não sei se a palavra fácil é boa, mas fique mais natural o aprofundamento que o trabalho oferece. Mas vai ser um trabalho novo, vai ser feito novamente junto com o parceiro, com a parceira, com os parceiros envolvidos, sob a condução de duas pessoas novas. E tenho certeza que quem já passou por isso vai aprender muita coisa nova também sobre si. Muito bom. Quem já fez, na verdade, pode ser que tenha mais clareza de si mesma, né? E até comunique de uma outra maneira, porque já fez, mas realmente vai ser diferente. E é feito junto, quer dizer, quando você estiver trabalhando no seu individual, a pessoa que está envolvida na relação, ela está ali naquele momento exploratório, quando vocês estão explorando individualmente os dois, não. É individual, Não, faz com a tarefa individual é individual mesmo. Tá. E ela vai ser preparatória para a sessão. Ela não Perfeito. acontece na sessão. E na sessão o que se faz é o compartilhamento. O compartilhamento, ok. Aí vão estar os dois, né? Os dois, os três, se estiverem. E nós dois, sempre. Perfeito. E uma segunda pergunta, filhos, a partir de que idade? Vocês falaram do adulto, quer dizer, se tiver um relacionamento ali entre um casal e um adolescente, isso é contemplado, o adolescente de 15 ou 17, isso rola ou só adulto? Então, Bom, tem uma idade mágica que são os 28 anos. Tá? 28, tá. Por quê? Porque naquela figura que a Fernanda mostrou no início, é quando a nossa individualidade, o nosso eu, de fato amadurece e assume a vida, é uma vida nas próprias mãos, né? Como fala o livro da Gulda. Mas, a partir dos 21, eu acho que vai depender da situação, vai depender das pessoas, dos jovens envolvidos, na minha opinião, né? E aí a gente tem que ver, tem que talvez fazer uma entrevista, tem que fazer uma conversa para avaliar. Agora, com certeza, adolescentes não estão nesse contexto, tem que ser outra abordagem, tem que ser outro trabalho. Então, com adolescente, né, vamos supor que a gente esteja trabalhando o interfaces com um casal e surja uma questão com um filho adolescente. Então, na verdade, vai ser mais a partir dos pais, né, esse olhar. E como a gente vai passar por todos os setênios, na pesquisa individual, né, tem um elaborar de compreensão dessa fase da adolescência. Então, os pais como pais, a gente pode fazer um trabalho direcionado para essa questão do adolescente. Legal. Mas não com ele da junto. Perspectiva dos dois, perfeito. Como cada um vive essa relação. Sim. Legal. E não é incomum, né, a gente perceber nas biografias individuais o tema da relação com os adolescentes provocar conflitos no casal. Perfeito, era por aí, era para entender essa abordagem, né? Se tem todos os envolvidos ou se não, são os adultos envolvidos com a perspectiva trazida ali de quem está. Legal. Obrigada. Porque o adolescente ainda não tem ainda as ferramentas todas, né? Conscientes para poder elaborar e estar junto, né? Perfeito. Obrigada. Eu gostaria de dar um palpite antes de dormir. Eu estou adorando, estou achando o máximo. Parabéns para vocês dois. E eu vou divulgar bastante, porque eu achei, nossa, isso vai ajudar muito. Eu que tenho uma família pequenininha, né? Preciso pegar no laço para convencer, mas eu vou mandar para todos, vamos ver o que eles acham. Eu vou dar...
Obrigado, Tá querido. bom, Obrigado. obrigada, Porque eu estou Soninha. cansada de ser tudo a culpa minha, estou cansada. É, a gente tem os amigos aqui assistindo, não tem isso, né? A gente já sabe do que ela está falando. Tem uma pergunta aqui nas perguntas, né? Que a Sophie Luiz, ela pergunta se pode fazer individualmente. Sophie, para fazer individualmente, aí é individual mesmo, ou com o Carlos, ou com a Fernanda, né? Aí vai ser individual, não vai ser dentro do interfaces, mas num trabalho de aconselhamento biográfico individual. Dá para fazer sim. E nesse trabalho individual, como a gente falou antes, o tema relacionamentos, o relacionamento que o cliente está tendo no trabalho, com o parceiro, parceira, filha, etc., aparece sempre, né? É uma das dimensões que a gente olha com especial atenção num trabalho individual, num trabalho biográfico. Mas, de novo, vai ser a perspectiva e o aprendizado da pessoa que vai ser É que ela possível. disse que ela é solteira, né? Ela é solteira, então ela pode fazer. Se tiver mais de 28 anos, pode fazer sim. Pode. Boa noite. Parabéns aí, maravilhoso. Até falta no dicionário um elogio mais adequado, um elogio superar a vida, né? Como no livro, né? Tomar a vida nas próprias mãos, né? Então, tomar os relacionamentos nas próprias mãos, né? Muito bom. Eu sou advogada, né? E fiz várias formações terapêuticas e uma das que eu conversei, por isso que eu tô aqui, era a formação biográfica. Eu estou desenvolvendo um trabalho que tem muito a ver com o que vocês estão fazendo, eu não sei como isso poderia ser aplicado. É uma pergunta bem técnica. Eu sou advogada e estou desenvolvendo um planejamento estratégico de aplicar de uma maneira objetiva a técnica e usar todas essas técnicas em juízo nas questões de planejamento sucessório, nas questões de divórcio e várias outras coisas. Porque eu tenho, assim, meu astronauta, né, a minha biografia profissional, são de mais de 30, quase 40 anos na advocacia corporativa e o que eu tô reescrevendo, né, a maneira de trabalhar e criando métodos diferentes no mesmo alicerce. E eu venho pensando muito como integrar tudo isso. E esse profissionalismo que vocês têm e esse desenho do interfaces se encaixa como uma luva, né, como uma luz no que eu venho pensando, claro, de pontos de vista completamente diferentes. Eu queria saber se, dentro desse contexto de eu enviar os pacientes, clientes, ou que nome vocês derem, dentro do meu contexto, eu sei que a gente tem uma ética, eu também tenho, muito grande, inclusive, muito diferenciada do mercado. Então, eu queria saber se eu encaminhar os meus pacientes nesse diagnóstico, vocês aceitam que na hora de encaminhar fosse como se fosse um médico encaminhando, né? Se existe isso, vocês já pensaram nisso, ou se a visão de vocês é eminentemente terapêutica. Lúcia, talvez a gente tenha que ter uma conversa, né, nós três, para talvez a gente aprofundar o entendimento sobre a situação que você tem, né, hoje, nessa forma de você trabalhar. Mas, a princípio, de uma forma geral, de uma maneira bem geral, qualquer relacionamento, qualquer participante de um relacionamento que chegue até nós, vai ser acolhido como nossos clientes, né, e vai estar sujeito ou submetido a essa egrégora, a esse cuidado que inclui o absoluto sigilo sobre o que vai ser compartilhado e trazido pelos participantes, né? Isso faz parte de qualquer código, né, de ética, ou cuidado, ou proteção, ou confiança para você, para o seu trabalho, para o nosso trabalho também, tá? Então, a qualquer momento é possível que um outro profissional que conheça a gente encaminhe, né, por reconhecer o valor que vai ter para as pessoas que vão participar, mas de forma nenhuma isso vai se comunicar com o que está acontecendo com outro profissional em termos de conteúdo.
Não, na verdade, a gente, né, parte do princípio que toda a biografia ela é sagrada e tudo que vem de um relacionamento, no caso aqui, relacionamentos, né, a biografia do relacionamento também. Então, a gente tem todo um cuidado e um respeito com o que a gente escuta, acolhe, né, tudo que é trazido dentro de um atendimento fica ali, naquele atendimento, é parte integrante do casal ou dos envolvidos, né? Nós somos mas só... estamos abertos para uma conversa, porque Sim. aí a gente vai conseguir entender, de fato, né, de que forma a gente pode participar e ajudar. Né? A princípio, a gente acolhe, quem chegar a nós, a gente acolhe. Exatamente. O meu objetivo é interagir objetivos, criar interface de objetivos, que é de harmonizar. E muitas vezes são questões que, dentro do direito, embora minha formação também seja terapêutica, dentro do direito você não pode interagir nos dois, porque senão confunde o conceito. Então, é importante encaminhar para um profissional a autoria. E, para mim, a biografia é o que faz mais sentido, né, dentro do contrato de hoje. E o que vocês apresentaram hoje se encaixa perfeitamente. Não, na verdade não é uma pergunta. Eu queria parabenizar vocês. Eu acho assim, achei a dobradinha muito boa. A aula já foi muito boa, a aula em si já foi muito boa. Imagino que o trabalho vai ser maravilhoso. Dá vontade de dar para dar de presente para as pessoas, sabe? O trabalho de vocês. Então, só dizer que eu vou divulgar demais. Eu acho muito bonito assim o que a antroposofia traz, essa coisa de trazer algo básico e que vocês que a ideia é a gente fazendo coisas a partir daquilo que a gente aprendeu, né? O que Steiner trouxe para a gente como base, a gente transformar a partir de algum impulso que vem. Então, vocês estão de parabéns, o impulso foi lindo e vocês dois estão muito conectados, assim. Eu que conheço os dois individualmente, achei muito, muito linda a parceria e queria falar aqui, parabenizar antes de me ir embora. Estou muito feliz. Obrigado, querido. Assim, vou presentear divulgando bastante, né? Mas dá vontade para dar de presente, meu. Fiquei pensando aqui, algumas pessoas gostariam de dar o trabalho de presente. Pode dar, né? Pode dar. Pois é, estou pensando. Mas pena que precisa ter 28 anos, ou pelo menos 21, porque senão já tinha alguém para presentear agora, nesse momento. Mas tudo bem, vai chegar a oportunidade. Obrigada, gente. Obrigada, querida. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou voltar só para mostrar os nossos contatos. Então, esse trabalho é essa parceria, né? Eu tenho hoje a Amanhecer como o meu espaço pessoal de trabalho. Então, é uma parceria da Amanhecer com a Fluxos, que é o espaço de trabalho da Fernanda, né? Aqui estão os nossos contatos. Para falarmos sobre esse trabalho do Interfaces, qualquer um de nós dois é porta de entrada, né? Para trocarmos ideias sobre detalhes, possibilidades, valores, ritmo de trabalho, tudo isso, também somos nós dois, somos portas de entrada. E se alguém quiser olhar a biografia individualmente, nós dois somos aconselhadores biográficos, né? A Fernanda já é acreditada pela Trinos, formada e acreditada pela Trinos. Muito orgulho de ter sido um dos coordenadores da turma que formou a Fernanda como aconselhadora biográfica. E eu me formei um pouco antes, né, em 2015, na SAGS. Também atendo também trabalhos biográficos individuais. Fernanda, mais uma vez, muito obrigado aí pela parceria desde o início. Né? Imagina. E muito obrigado a todos por terem estado conosco aqui esse tempinho. Quer se despedir, Fernanda? Agora é contigo. Eu quero me despedir, agradecer a presença de todas, de todos. Né, tem gente da Itália, né? O Carmelo está lá na Itália, então a Estelinha lá da Alemanha. Então, muito feliz com a presença de vocês e vamos seguindo, divulgando esse trabalho para atender quem precisa, né? Carlos, obrigada. Foi excelente, um trabalho excelente. Obrigado, Carmelo. Obrigado.